Olá, nesse vídeo nós vamos falar de um caso particular da função afim. É um dos casos, nós vamos estar falando aqui inicialmente da função linear, tá? Que é uma função linear dentro da função afim. A função linear, ela é escrita assim como a função afim, do tipo f de x igual a x mais b, com a diferente de zero e b igual a zero. Esse a é diferente de zero porque quando a é igual a zero, a gente acaba entrando em uma função constante, né, de acordo com o valor de b. Ou seja, se b é igual a zero, o caso particular dessa função linear é que f de x é igual a x. F de x é igual a ax. Esse a sempre diferente de zero. E aí eu coloco a seguinte questão. Lembrem-se, nós estamos vendo aqui função linear, um caso particular da função afim, ou seja, toda função linear ela é uma função afim. Agora, a função afim, nem toda é linear, ok? Bom, é simples para você identificar uma função afim, basta que você não tenha um termo independente. Exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui f de x igual a 3x. Isso aqui é uma função linear. Observe que aqui eu teria 3x mais 0. Então, aparece só o ax e o a é diferente de 0. Outro exemplo, f de x igual a menos x. Observe que aqui eu tenho a igual a menos 1. Então, é um caso de função linear. F de x igual a menos 4 quintos de x, uma outra função linear. Observe que todos esses casos aqui, o b é igual a zero. Então, eu tenho aqui f de x nessa forma aqui, ó, f de x igual a ax. Contra exemplos, poderia vir f de x igual a 3x mais 2. Observe que b aqui não é igual a zero, b é diferente de zero, logo é uma função afim não linear. F de x igual a menos 2x mais 4 quintos. Isso aqui também não é uma função linear, porque esse b aqui está diferente de zero. Então, quando vier aí um b diferente de zero, aí eu não tenho uma função afim, certo? Aqui, aliás, eu não tenho uma função linear, eu tenho uma função afim, não linear. A função linear é um caso particular da função afim. Bom, fazer bem aqui rapidão, só para vocês terem uma ideia como fica o gráfico de uma função linear, tá? O gráfico da função linear, observe o seguinte, pessoal. Toda função linear, elas têm uma particularidade, né? Como o b é diferente de zero, eu tenho aqui, ó, uma função afim, ela é do tipo ax mais b. Isso aqui, a função afim. Esse a é o coeficiente angular da função. E esse b é o coeficiente linear. São dois fatos importantes no uso das funções que nós devemos sempre estar observando, porque este a, o coeficiente angular, ele é muito importante para você identificar quando a função é crescente ou decrescente. Se a é maior que zero, a função é crescente. A maior que zero, eu tenho uma função crescente. Se a menor que zero, eu tenho a função decrescente. Então, são dois coeficientes muito importantes. E aí, o valor de b
esse valor de B, ele indica exatamente onde a reta da função corta o eixo Y, certo? Aqui eu tenho o eixo x e y. O domínio da função está aqui sobre o eixo x. E a imagem, né, está no eixo y, assim como o contradomínio. O contradomínio é o eixo y, que por sua vez a imagem está no eixo y. E esse coeficiente B, ele indica exatamente onde a reta corta o eixo, né, y. Depois, no nosso próximo vídeo, a gente vai trabalhar com gráfico de funções, né? Tem um vídeo aí com gráfico de funções, e aí vocês vão estar vendo que através desses dois coeficientes, a gente pode montar o gráfico bem rápido, ok? Sem estar com aquela atribuição de um monte de valores. E aí é o seguinte, vamos ver a particularidade da função linear. Na função linear, B vale quanto? B é igual a zero. Então, se B é igual a zero, isso quer dizer o seguinte, que toda função linear, seja ela crescente ou decrescente, independente da inclinação da reta, ela vai passar exatamente na origem, certo? Vai passar exatamente na origem. Então, quando a gente for fazer um gráfico, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, essa função é crescente, certo? Então, essa função, a reta vai estar no sentido crescente. Ela vai aqui da esquerda para a direita, vai subindo. E ela vai passar no ponto aqui. Quando eu colocar x igual a zero, 3 vezes 0 vai zerar, então ela vai passar aqui. O gráfico dela, vamos só esboçar esse gráfico rapidão. Se f de x é igual a 3x, vamos ver o que ocorre. Eu vou pegar aqui o valor, né? O f de 0 vai ser 3 vezes 0, que é igual a 0. Então eu teria um ponto aqui, olha, um dos pontos, 0 e 0. Observe que esse ponto aí ele é comum a toda função linear. Aí eu vou atribuir um outro valor aqui para a gente, porque como é uma reta, né, a gente determina 2 pontos e a gente encontra a posição correta dela. Eu vou trabalhar com f de 2. F de 2 vai ser igual a 3 vezes o x vale 2, que é igual a 6. Então aqui o outro ponto que nós temos é x vale 2 e o f de x vale 6, ou seja, o valor de y. Agora vamos para o gráfico. Como fica aqui no gráfico? Eu teria esse ponto, ó, 0, 0. Aí eu vou marcar o 2 aqui. Vou marcar aqui, ó. Eu teria o 2 aqui e o 6 no y. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a intersecção, a localização aqui do ponto, ó, ponto mais ou menos aqui, tá? Então, aí vamos traçar o gráfico da função. Essa reta passa no centro e naquele ponto. Então, eu só preciso de 2 pontos para determinar uma reta. Essa linha aqui, olha, é exatamente f de x, né, que seria aí 3x. Essa reta, ela vai seguir infinitamente porque nós não usamos aqui limitações de valores, né? Então, eu não vou trabalhar um outro gráfico nessa aula, mas só para relembrar. O gráfico de toda função linear, ela vai passar nesse ponto porque b é 0, e aí qualquer número que tu multiplicar, né, por 0, quando x for 0, aí a equação, a expressão vai zerar. Então eu vou ter o ponto 0, 0 fazendo parte. Seja nessa posição, independentemente da inclinação. Tá certo? Então, aí é exemplo de função linear. Agora, vamos ver a questão da variação do sinal, tá? Do sinal de uma função afim. Nós podemos ter o seguinte, a função, vamos ver aqui o exemplo de função crescente e decrescente. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma função crescente para a gente dar o sinal. Eu vou pegar aqui f de x igual a 3x mais 2. Observe que aqui eu tenho, olha,
O coeficiente angular, que eu falei aqui há pouco, é o valor de A é 3. E o coeficiente linear é 2. Né? Então, B aqui vale 2. Esse 2, lá no gráfico da função, a reta da função vai cortar o eixo Y exatamente no 2, tá bom? E aí, vamos ver a questão do sinal. Bom, eu aconselho você, quando você for estudar o sinal da função, como é uma coisa que dá para você rascunhar bem rápido, você pode procurar inicialmente o zero da função. Tá bom? Você tente localizar o zero da função. Para me localizar o zero da função, eu posso fazer o seguinte. F de x é igual a zero. F de x igual a zero quando isto daqui for igual a zero. Então, qual o número que vai zerar isso aqui? Eu posso, se eu não conseguir direto, eu posso fazer da seguinte forma. Você faz isso aqui, ó. Você pega 3x mais 2 igual a zero. E aí você isola x. Vai ficar 3x vai ser igual a menos 2, porque eu somo aqui subtraio ambos os membros, menos 2. X vai ser igual a menos 2 sobre 3. Então, esse menos 2 sobre 3 é o zero da função. Observe que aí eu não segui nenhuma fórmula, né? Eu fui para o cálculo mesmo, fiz o cálculo e encontrei aqui o zero da função. Observe, se eu colocar este valor no lugar de x, vai dar zero. Vamos ver? Ó, vai ficar assim, ó. Vamos conferir aqui para você ver. Ó, f de x, quando x é menos 2 terços, olha o que acontece. Eu vou pegar aqui, vai ficar, ó, f de x vai ser igual a 3, que multiplica, que é o valor de x, menos 2 terços. Aí mais 2. Se aqui eu estou multiplicando, eu posso cortar esse 3 com esse aqui. Então ficou quem? F de x igual a menos 2 mais 2. Observe que isso aqui zera. F de x igual a 0. Então aqui eu encontrei o zero da função. O zero da função é um determinado valor que vai fazer com que ela seja igual a zero. O f dela, ou melhor, o valor de y é zero. Vai zerar aí essa função. Então o que ocorre? Eu quero que você observe bem aqui, pessoal. Olha. Esse 2, né, o valor de b, observe onde ela apareceu aqui, ó. E o valor de A apareceu onde? No denominador. Né? Sempre composto. Então, assim, o zero de uma função, né? O zero da função, o zero da função afim é dado por menos b sobre A. Menos b sobre A. Isso daqui é o zero da função. Eu tenho como encontrar o zero de qualquer uma das funções aí por essa forma. Menos b sobre A. Basta eu pegar o valor oposto de b, colocar sobre o valor de A. E aí eu encontro o zero dessa função. Vamos ver um exemplo. Direto, aplicando a fórmula. Eu quero o zero da função f de x igual a 5x mais 7. Então, nós encontramos o que? Eu disse que o zero da função é menos b sobre 2a. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, vai ficar menos b é 7, então vai ficar menos 7 sobre 4. E aqui é o zero dessa função. Observe que se eu substituir f de menos 7 sobre 4, olha o que acontece. 4 vezes menos 7 sobre 4 mais 7. Esse 4 está multiplicando, eu posso cortar. Vai ficar menos 7 mais 7. Menos 7 mais 7 se anulam. Então, f de x igual a 0. Logo, menos 4, menos 7 sobre 4 é o zero dessa função. E aí tem como você encontrar bem rápido. Tá certo? Agora vamos ver o estudo dos sinais. Eu já coloquei aqui o zero da função, agora eu vou colocar o estudo dos sinais.
O estudo do sinal, você só precisa usar o eixo horizontal, tá bom? O que você vai fazer? Eu quero estudar o sinal aqui dessa função, f de x igual a 4x mais 7. Então eu vou fazer aqui um eixo horizontalmente e vou procurar o zero dessa função. Quem é o zero dela? Nós já sabemos, né, que é menos 7 quartos. Ó, menos 7 quartos é menos b sobre a. Menos b sobre a. Então, menos 7 quartos. Aí outra coisa que você vai analisar. A posição que essa reta vai passar. Se ela é crescente, se ela é decrescente. Como que eu sei se ela é crescente? Eu vou aqui, ó. O valor de A não é positivo? É. Então ela é crescente. Ela vai subir aqui nessa posição. Então eu vou fazer a reta da função aqui de outra cor. A reta dessa função vai ficar mais ou menos assim, ó. Ficar mais ou menos assim. Tá? Eu teria aí f de x. Agora o estudo do sinal. Onde vai ser mais, onde vai ser menos? Observa o seguinte. Considerando aqui um eixo y, né, porque aqui eu tenho o eixo x. Né, considerando o eixo y, todo y acima do eixo x é positivo. Então onde que eu iria ter positivo? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, positivo, tá? Aqui eu teria positivo. Vamos deixar só um meio circular. Então aí eu teria, a partir daqui, o valor dessa função é positivo. E antes disso aqui, a esquerda vai ser quem? Essa parte aqui, ó. Ela vai ser todo o quê? Negativo. Tá certo? Então o que dá pra gente concluir? Quando ela é crescente, ó. Crescente. Eu tenho aí o zero da função é igual a menos b, vou tirar isso aqui para ganhar espaço, menos b sobre a. Positiva. Ela é positiva quando o x for maior que menos b sobre a. Observe que quando b está à direita, né, quanto mais o x estiver para lá, mais ele cresce, né? Então, x é maior que esse aqui, menos b sobre a. Se x é menos b sobre a, ela é positiva, certo? E ela é negativa quando x menor que menos b sobre a. Então, quando menos b sobre a é menor, aí ela vai ser negativa, e se for maior, ela é positiva. Quando for igual a zero, menos b sobre a, aí vai zerar. Então aí eu tenho o caso crescente, pessoal. Olha só, nós estamos analisando aqui o caso crescente, uma função crescente que nós analisamos, tá bom? Essas observações aqui valem para qualquer função crescente. Basta você trabalhar essa ideia aqui de menos b sobre a, quando x for maior ela vai estar positiva, quando x for menor que menos b sobre a, ela vai estar negativa. Quando for igual, vai estar aqui sobre o eixo. E agora vamos ver os casos aí da função decrescente. Aqui nós temos o exemplo, né, de uma função decrescente. Observe que a é menos 1, ou seja, a é menor que zero. Se ela é menor que zero é porque ela é decrescendo. Ela está decrescendo, tá? Uma função decrescente. E o b aqui é 4. Então, vamos encontrar o zero dessa função. Quem vai ser o zero dessa função? Tá? O zero dessa função, eu vou ter aí, o menos b vai ser menos 4 sobre a. Só que a é menos 1. Então, menos 4 dividido por menos 1 dá 4. Então, eu sei aí que quando x, né, vou botar assim, x0. Quando x for igual a 4, vai zerar. Observe que vai ficar
menos 4 mais 4, exatamente igual a zero. Bom? Então, vamos só fazer o esboço aqui, bem rápido. O que acontece? Eu tenho essa função assim, ó. Eu vou ter aqui o eixo. E ela vai passar, a reta vai passar no 4. Vai passar aí no 4. Porque vai ser o zero da função. Bom? Então ela vai intersectar o eixo x, quando o valor de x for 4. Que é o zero da função. Agora, a gente vai ver a posição dessa reta. Se ela vai estar subindo, se ela vai estar descendo. Ela vai passar nesse ponto em qual sentido? Subindo ou descendo? Crescendo ou decrescendo? Observe aqui, ó. Negativo. Então ela vai estar descendo. Como a gente não trabalhou a inclinação da reta em relação ao ângulo, ao coeficiente angular, a gente não trabalhou a proporção dessa inclinação ainda, ângulo de inclinação, então nós vamos só fazer uma base, tá? Ela passa no sentido decrescente. Então ela passa, vou botar aqui de vermelho, ela passa mais ou menos assim, ó. Aí eu teria o f de x baseando no exemplo que eu estou vendo lá. Agora só vamos ver onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Eu sei que esse 4 aqui é quem? É menos b sobre a. E qual a parte que ela vai estar positiva, a parte que ela vai estar negativa? Observe o seguinte, qual a parte que está acima de zero? A esquerda do 4. Ó. Quando está à esquerda do 4, ele está acima de zero. Então, se está acima de zero, é mais. Então, toda essa parte aqui, ó, vai ser mais. E toda essa parte para cá, o valorzinho de y, né? Da função aí, vai ser quem? Vai ser menos, tá certo? Então, menos e mais. Então, aqui, quando x igual a menos b sobre a, né? É o zero, é o valor nulo. Ela vai ser positiva. Para onde? O sinal vai ser positivo. Observe que é positivo para a esquerda, que ela está decrescendo. Então ela vai decrescendo. A esquerda de zero é positivo. Se está à esquerda, esses números para cá, os valores de x, vai ser maior ou menor de que esse 4? Vai ser menor. Então quando x for menor que menos b sobre a, observe que eu tenho o valor de menos b sobre a. Vou até botar aqui, ó. Isso aqui é menos b sobre a. Então, quando for menor, vai estar positivo. Aí, quando for negativa, ela vai ter o sinal negativo. Quando o x, observe o seguinte, a partir do x 4 tendendo ao mais infinito, ela passa a ser negativo, tá? Então, isso quer dizer que quando x for maior que menos b sobre a. E aí fica uma observação importante. Essa partezinha é contrária, tá vendo? A questão do zero não muda. É menos b sobre a. Menos b sobre a, menos b sobre a. Agora, da crescente para decrescente, vai mudar aqui, ó. X maior que menos b sobre a, ela é positiva. Lá, quando x é maior, ela é negativa, tá vendo? Então tenham esse cuidado, tenham essa observação. Ela é negativa, quando ela é crescente, ela é negativa antes do menos b sobre a. E lá é o contrário. Tá? Ela é negativa quando ele é maior que menos b sobre a, ou seja, depois. Então fique essa observação na questão do sinal de uma função, porque é isso que você tem. Você levando em consideração isso aqui, nunca mais você vai errar a análise do sinal de uma função afim, e nem de seus casos particulares, tá bom? Para finalizar, vamos estudar o sinal dessas duas funções. Olha só, f de x igual a 2x mais 7, essa aqui é f de x menos x mais 8.
E aí, nós temos quais tipos de funções? Crescente, decrescente? Né? Observe essa aqui, ó. A é maior que zero. Então essa aqui é crescente. Ela vai estar, ó, subindo. A menor que zero, então é decrescente. Bom? E aí a gente já sabe o seguinte. Nós vamos encontrar o zero da função e aí vamos ver a esquerda, a direita, quem está positivo e quem está negativo. Essa aqui, como ela é crescente, a esquerda do zero ela vai estar negativa. E a direita ela vai estar positiva. E a outra vai ser o contrário, né? Mas aí é uma coisa que na prova, em uma prova, você pode fazer o esboço gráfico bem rápido. Aqui você vai fazer o seguinte, vamos encontrar, ó, x0. O valor que vai zerar a função, ó, vou representar aqui por x0. Vai ser quem? Menos b, eu vou colocar, ó, menos b sobre a, tá? Então, vai ser igual a quem? Menos 7 sobre 2. Parecido lá com o exemplo, né, que nós fizemos. Então, nesse valor aqui, ela vai zerar. Beleza. Então, aqui você pode fazer a mão livre rapidão. Aqui o eixo x. E essa função ela é crescente. Então, ela vai passar aqui, ó. Eu teria aí menos 7/2. Para cá, ela vai ser menos. Para lá, ela vai ser mais. Então, observe que eu tenho aí positiva. X, quando x maior que quem? Menos 7/2. E vai ser negativo quando x menor que menos 7/2. Igual a zero, nós já encontramos o próprio zero da função. Só outra aqui, quem vai ser o zero dessa função? Eu já coloquei a fórmula aqui, não vou estar repetindo, né? Então vai ficar assim, ó. x0 vai ser igual a menos 8 sobre menos 1. Só que menos por menos, mais. Então isso aqui vai ficar igual a 8. Aí, se você quiser fazer o gráfico, te ajuda, né? Se não, ela vai ser o contrário dessa. Aí você pensa o seguinte, bom, essa função ela é decrescente. Então, antes do 8, antes do zero dela, ela vai estar positiva, tá? E após o zero, ela vai estar negativa. Ah, mas é teoria demais para mim estar lembrando. Então, só faz isso, colega, ó, rapidão. Passou um tracinho, x, localiza o zero dela e passa a reta. O segredo da reta é o seguinte, é só você lembrar se ela vai descer ou se vai subir, considerando isso da esquerda para a direita, né? Então aí tu imagina o seguinte, aqui é menos, então ela está descendo, aí eu pego aqui, ó. Essa inclinação, para mim determinar o valor, ela não vai ser levada em consideração. Em relação assim, se ela inclinou um pouquinho, ou se foi muito, se foi pouco, isso aí não vai me importar. O que vai importar é se ela está descendo ou se está subindo. Porque se você botar ela subindo, aí você vai errar. Se você colocar o contrário do que manda o valor do coeficiente, tá bom? Então aqui vamos ver, onde que ela vai ser mais? Essa parte, ó. E onde que ela vai ser menos? Essa parte. Aí, observe que aqui eu não preciso de estar lembrando a teoria, porque o gráfico vai me dando os passos. Aí eu vejo aqui, onde que ela é positiva? Positiva quando x maior ou menor? Tá? Que é menor, então menor que 8. E negativa, aí você pensa, quando x o quê? Esse x para lá é maior que 8, então maior que 8. Pronto, e morreu aí a questão. Essas observações, eu gosto muito de trabalhar vendo o visual, a parte gráfica, ela te ajuda muito. Qualquer dúvida, pega mesmo a mão livre, porque lá numa prova, em concurso, por exemplo, no Enem, você não vai estar com todos esses equipamentos. Então, a mão livre, você vai treinando e você consegue fazer essas coisas aí rapidão. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aí, até o próximo vídeo.